Queria que já deixasse um texto, se você quiser abrir sua Bíblia também, em João 13, no verso 34. Esse é o texto-chave que eu vou usar. E eu queria falar que nesses 21 dias de jejum, o tema da nossa série de mensagens é crescendo em fé e permanecendo no amor. E através disso nós queremos mostrar que a fé, como pilar da nossa vida cristã, ela é de extrema importância para nós. Mas paralelo a essa fé, o amor tem que caminhar junto com ela, para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para nós nas nossas vidas. E qual seria esse propósito? Grava esses 4 pontos que eu vou falar para você sobre o propósito de Deus na nossa vida. Então, o primeiro é de ser salvo, o segundo é ser discípulo, e ainda pregar o evangelho e fazer discípulo. Você pode repetir isso comigo? Falar assim: ser salvo, ser discípulo, pregar o evangelho e gerar discípulos. Então, para que nós consigamos cumprir isso, esse propósito que Deus tem para nós, é necessário que a fé ela esteja alinhada com o amor. Nem sempre a nossa fé vai fazer com que a gente supere circunstâncias da nossa vida como cristã. Tem momentos que é necessário que a gente expresse o amor para superar as circunstâncias. Nem sempre a fé vai nos dar essa força. Então nós precisamos do amor. E é interessante que quando você lê a Bíblia, a prática do amor ela é constante desde Gênesis a Apocalipse. Alguém pode trazer água para mim, por favor? Diaconia? Obrigado. A prática do amor ela é tão essencial em nossas vidas que nós podemos vê-la sendo manifestada por Deus desde Gênesis a Apocalipse. Quando você vê a criação do Jardim do Éden, Deus criando o homem, Deus faz isso com muito amor. Foi necessário o amor de Deus para que a criação tivesse início. E quando você vê no decorrer da Bíblia, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus manifestando esse amor constantemente, através de atitudes. Deus manifestando o amor e a graça dele lá com Caim, com Abel, com Adão, com Eva. Deus manifestando o amor dele com Noé. Deus manifestando o amor dele através do povo, libertando de Israel. Então, esse amor manifesto na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Quando chegamos no fim do Antigo Testamento, você vê Jesus e a obra consumada na cruz. O próprio Jesus expressando esse amor por nós, se entregando na cruz. E logo após a morte de Jesus na cruz, 3 dias logo depois ele ressuscita, então vem o Espírito Santo e manifesta esse amor por nós também, permanecendo aqui, nos aconselhando, nos ensinando. Então a prática do amor ela é essencial na nossa vida de cristão. Agora eu queria que você acompanhasse essa manifestação do amor de Deus através da sua Bíblia. Ninguém trouxe água, gente? Esqueceram de mim? Amém, obrigado. Ah, tá. É aquela água de Davi, né? Não está muito longe. Amém. Então vamos ver através da Bíblia esse amor sendo manifesto. Primeiro o amor de Deus Pai. Se você abrir lá em João 3,16, vamos acompanhar lá. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a primeira marca do amor de Deus por nós. Entregando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Deus praticando o amor. Obrigado. Em contrapartida, nós podemos ver o amor do Filho, Jesus Cristo, também por nós, sendo manifesto com atitudes. Lembrando que o Senhor não simplesmente falou que nos amava, Ele agiu, Ele teve atitudes. Então, em João 14:31, se você acompanhar na sua Bíblia, vai dizer assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo, fala que eu amo o Pai, e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Aqui é a entrega de Jesus na cruz. O Senhor, o Pai, Ele decidiu dar o Filho como sacrifício, num ato de amor para com a humanidade, no plano de redenção. Mas era necessário que Cristo também
estivesse envolvido nesse propósito, para que a obra da redenção se concretizasse, então Cristo também, num ato de amor, se entrega. Ele não permanece paralelo, ele não permanece indiferente a essa obra. Ele se entrega, ele se propõe, porque ele fazia parte do propósito. Então o próprio Jesus se entrega à morte por amor a nós. Mas aí a obra se encerrou, Jesus morreu e ressuscitou e subiu, e aí acabou. Não precisamos mais do amor, não precisamos mais de nada, não precisamos mais de ninguém envolvido. Não. E aí é que entra o Espírito Santo. Porque existe um propósito. E o Espírito Santo também está engajado nesse propósito. Que é o que acontece lá em Atos 2:1. Você sabe que Jesus subiu aos céus e ele orienta aos discípulos que aguardem por um tempo até que eles sejam revestidos de poder. E o Espírito Santo desceria sobre eles, para que eles pudessem começar a pregar o Evangelho. Então, se você ler lá em Atos 2:1, vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas como o Espírito os concedia falar. Esse foi a descida do Espírito Santo e a manifestação do amor do Espírito Santo por nós. Agora, mas por que eu estou mencionando Deus como exemplo? Porque justamente nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, se Ele expressou esse amor para alcançar um propósito, assim também nós devemos fazer. Hoje nós devemos seguir o exemplo de Deus manifestando o amor para que possamos cumprir os mandamentos e sermos seus discípulos. Você se lembra que eu falei no começo da ministração que nós temos 4 pontos do propósito de Deus? Que era nos salvar, sermos discípulos, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Desses 4 pontos, apenas um depende da fé, que é ser salvo. Depois, mais para frente, eu vou falar disso. Mas os outros pontos é necessário que haja amor. Se não houver amor, você não consegue ser discípulo, porque exige uma mudança de comportamento, exige o pagamento de um preço, exige uma conexão, uma intensidade com Deus. Então o amor ele é baseado em ações. Eu não posso dizer que eu amo a obra e não ter atitudes que comprovam que eu amo a obra. Por exemplo, Deus não disse eu amo tanto esse povo e essa nação que talvez eu entregue meu filho. Não, Deus ele entregou o próprio filho, ele tomou uma atitude. Em contrapartida, Jesus não disse, Senhor, Pai, eu também estou vendo que o Senhor está num projeto, e eu também amo tanto esse povo que talvez eu me entregue, talvez eu me sacrifique por essa obra, talvez eu faça algo, mas agora não, eu tenho algumas coisas para resolver, então talvez depois eu faça algo. Não, o Senhor Jesus de prontidão se entregou, se sacrificou. E assim também o Espírito Santo, que depois da ascensão de Jesus, poderia ter permanecido nos céus e ficado lá e deixasse que a gente se virasse aqui e falar, Senhor, eu amo tanto, sabe, Jesus, eu amo também essa obra, esse propósito, eu amo o povo. E talvez daqui mais 2 séculos eu desça e eu venha os convencer do pecado, e eu venha auxiliá-los nas dificuldades, e eu venha manifestar esse amor, mas agora não. Nenhum deles fez isso. Todos que estavam engajados no propósito, eles tiveram uma atitude de amor. Então, da mesma maneira, irmãos, é incoerência nós dizermos que amamos a Deus e não fazer nada para que o propósito dele se cumpra na nossa vida ou na vida dos nossos irmãos. É incoerência você dizer que ama e agir de uma maneira indiferente. O amor real e verdadeiro, consequentemente, vai gerar uma atitude que reflita e o expresse, que foi o que aconteceu com Deus. Deus foi fiel, nós cantamos aqui, e Deus foi fiel àquilo que Ele sempre disse. Eu amo essa nação, eu amo esse povo, e eu vou colocar um
plano de redenção em prática. Ainda que eu tenha que sacrificar meu filho, ainda que tenha que fazer várias coisas, mas eu vou pôr em prática, porque eu amo. O amor real, ele exige atitudes. Sabe, eu meditava em casa, quando você diz que ama alguém, e você não expressa esse amor, pode ser que você esteja mentindo. Ou que você seja egoísta, porque você quer guardar esse amor para você e você não manifesta. Então, quando você diz que ama alguém e não expressa isso, você não diz, ou você está mentindo para essa pessoa, ou você está sendo egoísta, porque você quer guardar o amor para você. Como você diz que você se casa, você tem sua esposa, você tem seus filhos, e você diz que ama tanto, mas isso não gera uma atitude que expresse esse amor. Isso é egoísmo. Ou você está mentindo para si mesmo, ou mentindo para essa pessoa. E da mesma maneira, quando você diz que ama alguém e expressa com atitudes contrárias, isso é incoerência ou é hipocrisia. Quando você diz que ama a sua esposa, você não vai fazer isso. Mas você já viu alguém falar para a esposa, eu te amo tanto que eu vou te dar uma surra? Eu te amo tanto que eu não vou te dar o cartão de crédito durante o ano todo. Eu te amo tanto. Já viu a esposa falar para o marido, eu te amo tanto que você vai ficar uma semana sem jantar? Irmãos, falar isso para mim, eu não sei o que acontece. Mas que expressão de amor contrária é essa? Agora vamos nos voltar para a obra, irmãos. Como nós podemos dizer que amamos tanto a obra, se nós não estamos engajados a ela? Se às vezes nós não conseguimos cumprir um propósito que Deus colocou para nós, que é o ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, ser discípulos. Eu meditava também um pouquinho em casa, e eu creio que a visão de um cristão que entendeu isso, o gerar discípulo, o ser discípulo, o fazer discípulo, ela tem que ser da seguinte maneira. Quando você olhar à sua frente, você tem que ver alguém, irmãos. Quando você olhar para frente ou acima, né, da maneira que você quiser, quando você olhar à frente, você tem que ver alguém. Por que eu estou falando isso? Você tem que ter alguém que fale na sua vida. Você tem que ser alguém que te discipule, ter alguém que te discipule. Você tem que ter alguém que você vai chegar e você vai contar os segredos, suas dificuldades. Você tem que ter alguém. Mas da mesma maneira, quando você olhar para trás, você tem que ter alguém também. Alguém que você fale na vida dessa pessoa, alguém que você discipula, alguém que você auxilia. Isso é gerar discípulos. E quando você olha perifericamente ao seu redor, você tem que ter uma multidão ao seu redor, que são aqueles que você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Agora, se você está olhando apenas para frente e não vê ninguém, e para trás você vê alguém, você não está sendo discípulo. Se você está olhando perifericamente e vendo um monte de gente para pregar o evangelho, mas você não tem quem te discipule, e você não discipula ninguém, você não está sendo discípulo. É natural que a conduta do discípulo ela vai abranger tudo isso. Pregar o evangelho, ser discípulo e fazer discípulo. Amém? Fica assustado não, irmãos. Estão com um olhinho assim para mim? É importante entender que não tem como você cumprir uma etapa do processo de ser discípulo com o Senhor e eliminar a outra. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus e não querer gerar discípulo. Não tem como dizer que eu amo a obra e não querer ser discípulo. Vai ser algo automático, aquilo vai queimar no meu coração, porque eu estou envolvido com aquilo, com o Senhor que eu amo. Então eu vou querer fazer de tudo para que aquilo se cumpra, que o propósito se cumpra. E se nós não nos envolvermos e não compreendemos isso, toda a obra feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ela não vale de nada. Porque ela foi feita justamente para que nós continuemos dando sequência nisso. Sabe, a obra, ela foi consumada lá na cruz com Cristo, mas o propósito ele continua. Presta bem atenção nisso. Hoje nós estamos aqui com o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque justamente o propósito, o projeto continua. A obra ela foi consumada legalmente. Legalmente Jesus morreu por nós na cruz e nos salvou, mas o projeto ele continua e depende de mim e de você. Eu queria explicar de uma maneira didática, eu queria que subisse bem rapidinho aqui. Cadê eu sempre tenho uns atores.
aqui que participa das minhas... Eu vou chamar o Iso, vem o Iso, o David, o Tom, e vem o irmão aqui. Vamos explicar mais ou menos como funcionaria o amor de Deus fluindo. Onde nós entramos aqui? Como é seu nome? O Pablo, o Iso e o David. Eles vão representar aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo. E o Tom vai representar a gente quando a gente não era convertido, a gente era do mundo. Então vem aqui que dá para ver melhor, ó. Vem aqui. Dá para ver aí? Vocês vão dar, pode ficar aí. Vocês vão dar as mãos formando um círculo. Então forma um círculo aí, abre mais esse círculo. Então está aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o amor deles está fluindo aqui entre as mãos, entre o corpo. E esse amor fluindo nesse círculo. E esse círculo ele então não tem início, nem meio, nem fim. E ele continua fluindo aqui. E ele continua fluindo. E o tom que representa eu e você... De repente ele se depara, alguém evangeliza ele se depara com o amor de Deus. E ele, você vai fazer o que eu falar, tá? E ele decide que ele vai se engajar ali nesse amor. Então ele abre a mão de Deus ali, ele corta esse ciclo e ele vai entrar lá dentro do círculo e fechar as mãos do Pai. Entra lá dentro lá. Isso, ele abriu e agora ele está lá dentro. Fecha as mãos. O Tom ele está envolto num círculo do amor. Ele está envolto no círculo do amor onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o amor está fluindo. E o Tom fica um ano de convertido e ele levanta as mãos dele, levanta a mão e ele glorifica a Deus. E ele fala, eu sou amado, eu sou separado, eu sou salvo. E ali está o Tom, uma semana de convertido e passa um ano. O Tom está ali naquele círculo onde o amor de Deus flui, onde foi feita a obra da redenção para ele continua, ele levanta as mãos e ele vem ao culto, e ele continua ali, passam-se 5 anos, o Tom está ali, e ele está glorificando o nome do Senhor, e ele fala que ele é amado, passam-se 10 anos, passam-se 15 anos, 20, 30, 35 anos, e o Tom continua ali no círculo do amor. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso, igreja? Só que se eu falar para você que o Tom está numa posição errada. Quando o Tom se converteu, quando ele aceitou Jesus e ele entendeu o propósito, ele tinha que ter abrido a mão daqui de Deus Pai, e pegado na mão de Deus Pai, pegado na mão de Deus Filho, e sim fazer parte desse próprio círculo. Porque o amor de Deus agora não está ao redor, ele não é mais o centro. Agora ele faz parte do próprio amor de Deus, e o amor de Deus começa a fluir através da vida dele também. E toda dificuldade que ele passa na vida, toda luta que ele passa na célula, toda circunstância contrária, ele está engajado aqui, baseado na fé e no amor, porque está correndo sobre ele e não mais ao redor dele. O que tem acontecido é que muitos têm pego a mensagem da graça sobre nós sermos amados e distorcido e permanecido dentro do círculo como centro. E acabado com isso. Obrigado a todos, uma salva de palmas para o Tom. Quando eu fizer outra dinâmica, eu preciso achar outro papel para o Tom, porque eu sempre acho um papel ruim para ele. Irmãos, e quantos crentes, quantos irmãos que estão aqui sentados, e eu não quero que você saia daqui essa noite acusado, eu quero que você saia daqui cheio da revelação do Espírito Santo na sua vida. Quantos irmãos que estão há anos sentados dentro do centro do círculo do amor e não fazem parte, engajados no projeto e no propósito. 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15. E olham ao seu redor e não conseguem ter essa visão periférica do propósito e o projeto de Deus. Então, se o propósito é cumprir os mandamentos e ser discípulo e fazer discípulos, como fazer tal coisa? A palavra, ela responde. É amando. Por isso que o tema do nosso jejum é crescendo em fé e permanecendo no amor. Porque é o amor que vai nos dar condições de suportar essas coisas que geralmente apenas através da fé nós não conseguimos. Então eu uso o texto de João 13,
34, eu quero que você esteja muito atento agora desses textos que eu vou usar. Em João 13:34 fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Está muito ameis, amardes, amores, mas deu para entender, não deu? Você percebeu como que você é reconhecido como discípulo? Você entendeu aqui o que o João está dizendo, o que o Senhor está dizendo sobre ser reconhecido como discípulo dele? Lembre-se que o propósito não é você ser salvo somente. O propósito é que você seja discípulo. Eu acho muito interessante que Deus, para a salvação, para salvar você da ira do inferno, Deus não condicionou você a amá-lo. Ah, Éder, você está dizendo uma heresia? Não, abre em Efésios 2:8 para mim, por favor. Olha o que fala em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Fala, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você ouviu alguma coisa sobre amor ali? Você tem que amar-me para ser salvo? Não, então vamos em Romanos 10:9. Olha o que fala em Romanos 10:9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É tão interessante isso que a partir do momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador, você já sabe todo o processo, você passa a ser o quê? Filho. Deus não está exigindo o amor do filho. Deus não exige amor do filho. Mas agora, para ser discípulo, Deus exige amor. Deus exige amor ao projeto, à obra, porque tem que ter dedicação. E olha lá, então, em contrapartida, para ser discípulo somente através do amor. Olha o verso 35 lá de João 13. Fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós sabemos, né, irmão? Tem irmão que é difícil amar. Mas tem que amar. Então, por isso que o Senhor está falando que para ser discípulo é necessário que exija amor. E talvez essa seja uma das respostas para aquilo que a igreja dos tempos de hoje tem vivido. Uma igreja que crê, mas não ama. Isso é muito sério o que eu estou falando. Eu sei disso. Ou diz que ama, mas não expressa. Amar a Deus vai nos levar a amar a obra e o propósito dele. Consequentemente, fazer o que for necessário para que esse propósito se cumpra, seja para nós ou para o próximo. Tem um texto que não está na folha, mas me veio aqui, eu até anotei, é João 21:15. Olha o que o Senhor fala para Pedro. Pedro era filho de Jesus a essa altura aqui? Vocês acham que sim? Eu creio que sim. Mas olha o que ele fala para Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes. E ele disse: apacenta-lhe os meus cordeiros. Sabe, aquilo ardeu no meu coração, irmãos, quando eu estava lendo esses textos sentado ali. Porque depois você continua o texto, se você quiser, em casa, né? Não estava na mensagem. Mas parece que é nítido Jesus falando para ele: você já é filho, mas eu quero que você seja meu discípulo. Depois você vai ver que no texto o Senhor fala para Pedro o que vai acontecer com ele. E que era necessário que ele tivesse amor realmente para que ele fosse esse discípulo. Ou seja, Jesus está falando para ele: olha, se você me ama, você me ama? Ele disse: sim, então por favor, apacenta os meus cordeiros. Isso é muito poderoso. O amor de Deus em nós vai fazer com que tenhamos zelo e boa conduta, como discípulos, para cumprir o mandamento e pregar o evangelho fazendo discípulos. Sabe, irmãos, essa questão de ser discípulo também exige amor, por quê? Porque tem coisas que não cabe mais a nós fazer e é claro assim, como que eu vou explicar? A nossa conduta, ela tem que mudar e muitas vezes nós deixamos de praticar coisas porque nós amamos. E é só através do amor que nós conseguimos deixar de praticar
condutas, não estou falando de pecado em si, tem coisas que às vezes simples que não é pecado e que escandaliza o seu irmão. E você abandona da sua vida, por quê? Porque você ama o projeto, você ama a obra. Condutas do nosso dia a dia, da nossa vida, isso só com amor, irmãos. Eu tenho me espelhado na vida do pastor Ricardo, e eu vejo as coisas que ele abriu mão, e eu estou falando justamente também de conduta. Isso é só por amor. Hoje esse discípulo e esse homem de Deus que ele, a pastoração, isso é só por amor. Não tem uma outra resposta. Não é somente a fé, é por amor. Coisas que eles deixaram de fazer pela vida deles, coisas que eles abandonaram, coisas que eles podiam estar aproveitando. Isso foi por amor à obra. Mas fique tranquilo, irmãos. Eu estou ministrando e falando sobre isso, sobre ser discípulo. Às vezes no seu ouvido já dá um... lá vem o Éder falar de liderança. Eu não estou falando de liderança porque se você tem as suas convicções que não dá para você ser um líder, que você não consegue, eu compreendo, eu entendo seus argumentos, respeito, aliás. Mas eu não posso deixar de dizer que você pode discipular sim. Porque tem pessoas ao seu redor da sua família. Eu não posso deixar de aceitar, às vezes, que você me dê uma desculpa que fala que você não consegue pregar o evangelho para o seu filho. Ou que você não pode discipular a pessoa que está ao seu lado, que você não ouve seu marido, que você não é discípulo do seu marido, que você não fala na vida da sua esposa. Esse é o evangelho. Então, tudo bem que você não tenha tantas coisas para fazer, que você não consiga liderar e cuidar de alguém dentro da igreja, da estrutura da igreja, mas agora dentro da sua família, os seus filhos, as pessoas. Eu tenho tido uma indignação santa no meu coração, porque as pessoas estão indo para o inferno, e isso é realidade. E cabe a nós tomar uma postura como discípulos, para que ao menos nós consigamos amenizar isso que tem acontecido. Agora, o que o amor vai produzir na vida de um discípulo? Por que é tão necessário esse amor? Por que é necessário que eu ame? O que esse amor vai fazer comigo? Eu coloquei alguns pontos aqui, você vai ver a importância desse amor, tanto na vida nossa, da comunhão, como igreja, como na sua vida, na sua vida, no seu dia a dia. O amor, ele vai gerar uma aliança inquebrável. Hoje parece que as alianças são de plástico, né? Então você faz um voto com uma pessoa, você tem uma aliança com ela, você vai lá e fala, eu tenho uma aliança com você, estou até o final. Mas parece que a aliança é de plástico. Quando você se vê, você está sozinho, você está abandonado. Isso em várias áreas da nossa vida. Nos casamentos hoje virou uma banalidade. Mas olha o que diz em Romanos 8:38. Nós cantamos isso na sexta-feira no prédio, no Talmidinho lá. E fala assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Nada é justificativa para que eu quebre uma aliança, salvo exceções. Mas é uma aliança, nada nos separa desse amor. O que manteve os discípulos com Cristo, mesmo em meio à perseguição, as ameaças, as dúvidas, após a morte dele, você consegue imaginar como foi a vida daqueles homens que largaram famílias, largaram esposa? Cristo morreu, tudo bem, depois ele ressuscita, mas ele sobe e manda que eles esperem. O que manteve aqueles homens fiéis? O que manteve aqueles homens fiéis ao propósito? A aliança. Através do amor gerou-se uma aliança inquebrável. Então o amor fez com que firmassem uma aliança inquebrável mesmo após a morte de Jesus, fazendo com que cumprissem o propósito. O amor trouxe essa resiliência. Irmãos, hoje o que nós vemos na igreja no geral, eu não estou falando na nossa igreja em si, o que nós vemos na igreja no geral, é uma igreja que está muito dividida. Uma igreja que não está unificada. Uma igreja que não está
Mas são pessoas sem compromisso, às vezes. Pessoas que se atraem por um evangelho comercial, um evangelho que dá. E pessoas que não querem ter aliança. Pessoas que não querem estar firmados num propósito, num projeto. E a aliança, quando você vai casar, o pastor lá, ou o padre, né? No caso, o nosso pastor, ele fala, é na alegria e na tristeza. E tem gente que a aliança dela, ela só funciona na alegria. E quando chega a tristeza, quando chega esse ciclo de dificuldade que os discípulos passaram aqui, essa aliança ela é de plástico, ela é quebrada. Ou ela é retirada como se não valesse nada e é jogada ao chão e eu sigo a minha vida. Nós vemos isso tanto na nossa vida, no nosso cotidiano, como dentro da igreja em si, infelizmente. Mas o amor real e verdadeiro, ele não deixa que a aliança seja quebrada. Olha para sua esposa aí, quem é casado. Fala para ela, é na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. E essa aliança que eu tenho com você é inquebrável. Amém? As mulheres não falaram amém, você viu? Amém. O marido se declarou. Glória a Deus. Uma outra coisa que vai gerar em nós o amor é a compaixão. Olha o que acontece lá em Marcos 6:34. Marcos 6:34 é o momento que antecede a multiplicação dos pães. Mas veja que, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse antecede a multiplicação dos pães. Mas essa mesma compaixão que Jesus teve com a multidão durante vários momentos em que ele caminha, em que ele se encontra com o povo, em que ele prega o evangelho, em que ele expulsa demônios, essa mesma compaixão, ela pode ser assistida pelos discípulos. Então isso é gerar vidas, isso é discipulado. Eles viram o mestre praticando aquela compaixão a todo momento, em que caminharam com Jesus. E quando chega à frente, quando Jesus sobe, a partir do livro de Atos, você vê que essa mesma compaixão aqui é praticada pelos discípulos logo à frente. Por quê? Porque eles tiveram alguém como referência. E porque estavam engajados no propósito, no projeto. Eles sabiam que esse era o propósito do Senhor. Então essa compaixão foi manifesta. Irmãos, eu e você, independente se você tem uma função ou algo dentro da igreja, nós não podemos aceitar que o mundo esteja de cabeça para baixo lá fora, olhando o nosso vizinho com o casamento destruído, olhando o vizinho da frente, eu não sei, a mulher, a mãe com dificuldade, o filho usando droga, a menina que está grávida com idade mínima. Nós não podemos olhar isso e não ter compaixão desse povo. Nós sabemos que são escolha muitas vezes deles, mas é porque eles não conhecem a verdade que nós conhecemos. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi essa verdade que nos libertou. Então nós não podemos ficar assistindo a esse tipo de coisa que tem acontecido e estar apático, porque chega a ser desumano. Porque Jesus nos deu esse poder e essa autoridade para reverter essas situações e nós às vezes ficamos assistindo. Que o Senhor nos dê um coração cheio de compaixão por esse povo que está lá fora sem conhecer Jesus. Seja na sua família. Irmãos, não aceite circunstâncias, não aceite, você está vendo seu filho, não aceite. Ele nos deu tanto autoridade como ele nos deu ferramenta para que nós possamos reverter essa situação. Pregue o evangelho, clame para que o Espírito Santo convença essa pessoa para que saia dessa situação, mas não aceite. Agora, uma outra coisa que acontece conosco, que vem através do amor que nós recebemos, é consequência desse amor, é a lealdade. Olha lá em João 19:25. É interessante, né? Essa mensagem parece que ela é baseada em João, o apóstolo discípulo do amor. E conforme eu ia montando também a mensagem, quando você lê 1 João, 2 João, quando você começa a ir mais profundo nisso, você vê o quanto nós carecemos desse amor que esse homem pregou com tanta sabedoria.
E ele fala assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Esse discípulo citado aqui é João. João foi extremamente leal com o Senhor até o final. Isso não quer dizer que os outros tenham sido desleais. Mas João, ele expressou essa lealdade publicamente. O que ele falava para o Senhor no dia a dia foi o que ele expressou naquele dia. Mesmo João sabendo que era uma incógnita, talvez Jesus não saísse mais daquela situação. Ainda assim a lealdade permaneceu, que também se contrasta com a aliança que foi inquebrável. João permaneceu ali com ele. Já viu quando o barco está afundando, quando você tem um projeto e você reúne um pessoal, e daí todo mundo está engajado no projeto, e aí aquele projeto parece um sonho, e todo mundo está junto. Mas quando o barco começa a afundar, aí começa, né? Um pula para cá, outro pula para lá, outro pula para cá. Tirando Judas aí, que foi quem traiu Jesus. Mas eu quero me atentar para a lealdade de João. Ele não pulou do barco naquele momento. Ele expressou a lealdade publicamente. Sabe, irmãos? Às vezes você aqui é membro de célula, às vezes seu líder está numa situação lá. E você não sabe o íntimo dele, você não sabe a dificuldade. E às vezes você critica, muito cuidado com isso. Às vezes você critica a célula, às vezes você reclama porque a célula tem uma ou duas pessoas. Às vezes você critica a igreja. Mas onde está a nossa lealdade? Que é até o final. Às vezes o líder está passando por uma luta e só ele... E Deus e a esposa, às vezes, quando chega em casa, é muito triste chegar dentro de um ambiente e ver que só tem crítica, só tem crítica. Quando uma célula rompe e ela multiplica, é uma maravilha, mas quando a célula passa por aquele processo, né, que é natural, o líder olha para o lado e ele olha para o outro. Peraí, cadê aqueles que estavam juntos na alegria? É a mesma coisa um pastor. Irmãos, lealdade. Cadê aqueles na alegria quando estava tudo bem? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Isso aqui é obra de Deus. É obra do Senhor e Ele sonda nosso coração. Como eu disse, eu não quero dizer que os outros foram desleais. Mas uma lealdade expressada publicamente assim, ela tem um peso muito grande. Tanto que o próprio João foi quem teve a revelação do Apocalipse depois, né, e não morreu martirizado. Uma outra coisa que vai produzir... Deixa eu ver como está meu tempo. Já. O tempo passa rápido aqui. Uma outra coisa que vai produzir em nós esse amor de Deus é a autoentrega. Olha o que fala lá em João 10, 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Aqui é o próprio Senhor falando da autoentrega que eu já tinha comentado. Irmão, Jesus, ele tinha escolha. Jesus poderia ter dito não. Jesus poderia não ter morrido na obra da cruz, ele poderia. A qualquer momento ele poderia parar, a qualquer momento na cruz ele poderia ter descido ou mandado uma gigantesca legião de anjos e derrotar tudo. Irmãos, Jesus podia fazer tudo isso, mas ele escolheu a autoentrega, porque estava engajado no projeto, no propósito. São muitas vidas, eram muitas almas. Jesus só morreu porque se entregou e fez por amor a nós e ao Pai. Esse sacrifício para beneficiar alguém que talvez nem mereça, se repete na vida dos apóstolos e deve se repetir nas nossas vidas também. Porque somos discípulos. No sábado eu mandei mensagem para o pastor, né?
e eu estava finalizando a mensagem, e eu queria ter 10 minutos com ele. Eu queria que ele olhasse a ministração e tudo mais. E eu desci, estou morando aqui perto. E quando eu desci, eu vi o pastor chegando com o carro dele na esquina e vi, a pastora acho que estava com o amarelinho. E de repente eles pararam o carro e desceu uma imensidão de jovens dentro do carro. Aquilo queimou no meu coração, irmãos. Porque eu vi que eu estou seguindo o cara certo. Eu vi que eu estou seguindo a família certa. Porque aquilo ali é autoentrega. Aquilo ali é abrir mão de algo que você podia estar fazendo qualquer outra coisa. E aquilo é autoentrega. E eu fiquei extremamente emocionado em saber, né, que eu sigo alguém que nos ensina o evangelho com tanta excelência e prega com tanta excelência, mas que pratica com amor. E essa autoentrega que eu vi no pastor Ricardo, vejo em outros líderes. Às vezes você não vê os bastidores da igreja. Então eu vejo tantas líderes, eu não quero citar nomes aqui porque eu vou ser injusto, mas eu vejo tantas mulheres às vezes andando a pé com as crianças de mãos dadas. Eu vejo os carros lotados. Eu vejo, nós sabemos às vezes o preço da gasolina, mas isso para nós não importa. Nós escolhemos essa autoentrega, porque a nossa recompensa não vem daqui. E nós estamos engajados extremamente nesse propósito, nesse projeto. Irmãos, como eu falei, eu entendo se você não consegue se dedicar à liderança em si, mas se você falar assim, olha, por favor, eu posso dar uma carona? Pastor, tem um sábado, eu posso. Eu consigo, eu moro. Você simplesmente está saindo do centro do círculo e dando as mãos e sendo conectado à obra, ao projeto, ao propósito. E se o seu líder faz isso, tenha convicção, você está seguindo a pessoa certa. Amém? Uma outra coisa que acontece em nós quando nós somos tomados por esse amor de Deus é a ação. 1 João 3,17, mais uma vez João falando. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse texto por si só fala. Aquele que olha o seu irmão padecendo, aquele que olha o seu irmão sofrendo, aquele que olha as dificuldades e não consegue se compadecer ou fazer algo, como ele pode dizer que o amor de Deus habita dentro dele, sem expressar ação alguma para reverter ou para fazer algo que seja o mínimo. Não tem como negar que fazer parte desse círculo amoroso que eu citei aqui vai fazer o amor de Deus percorrer cada centímetro do seu corpo. E isso deve causar uma indignação santa em nosso coração. E assim nós deixamos de ser meros espectadores para sermos células vivas e ativas nesse círculo. E é esse o projeto e o propósito de Deus. Que você seja salvo. Quantos aqui são salvos? Amém? Você é salvo e filho. Mas agora você precisa, irmãos, depois dessa noite sair e se autoanalisar se você tem sido discípulo. Se você tem manifestado esse amor que nós tanto pregamos e que nós falamos, Senhor, nós te amamos, mas se esse amor tem se refletido com ações da nossa parte. Em Mateus 24:12, tem um texto interessante, que o Senhor fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, irmãos, isso é perigoso, porque às vezes tem irmão que para argumentar a apatia dele, a frieza espiritual, a falta de amor, ele usa esse texto como base para a vida dele. Ou seja, ele fala, não, eu estou assim realmente na igreja, eu não, porque o próprio Jesus citou, ele profetizou, ele falou que isso aconteceria, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, então eu também estou nessa condição, mas foi falado por Cristo. Ele avisou que o amor se esfriaria. Então ele pega esse texto como base para a vida dele, mas deixa eu te falar, esse texto não é para nós vivermos ele. Esse texto é para nos alertar para que não aconteça conosco. Para que o nosso amor não se esfrie. E quando se esfriar, você pega um irmão crente do seu lado, cheio de Espírito Santo, gruda nele,
se conecta a ele e você vai ser incendiado de novo. E quem lê esse texto e para apenas no verso 12 se engana, porque no verso 13 o Senhor continua: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E essa é a verdade para nós, que vamos perseverar, que vamos continuar mesmo mediante as circunstâncias difíceis, mesmo às vezes com um irmão que não é tão agradável de sentar, mesmo às vezes com o pregador que é ruim. Não, eu ouço por amor, eu venho por amor, eu estou envolvido na obra por amor, eu faço tudo por amor. E se não estiver queimando em nosso coração esse amor, irmãos, nós não vamos conseguir cumprir o propósito e vamos permanecer dentro de um ciclo de amor, sendo que não é este o final para nós. Se a banda puder subir, em nome de Jesus, eu estou encerrando. Você sabe que Deus é fantástico. Quando você está preparando uma ministração assim, Deus começa a falar com você e você tem que estar bem atento àquilo que o Senhor quer dizer. Na sexta-feira eu estava na oração e um irmão veio me procurar. Ele falou: Éder, eu não vou poder participar de um evento da igreja assim, porque eu tenho um casamento para ir. E a minha prima vai casar, ela está noiva, 3 anos noiva, amém. E eu fui embora pensando. Peguei meu carro, e aí o Senhor começou a ministrar na minha vida. Eu falei: poxa vida, 3 anos, irmão, noiva, glória a Deus. E ser noiva é uma posição que você, é uma escolha que você faz, né? Então eu comecei a meditar e pensar na vida daquela pessoa que eu nem conhecia. Falei: poxa vida, noiva, né? Provavelmente ela teve um momento em que ela conheceu esse rapaz que ela vai se casar agora, e eles se encontraram. Então, um dado momento, ela se interessou em ir trocar sentimentos com ele. Então, eles decidiram ali ter um namoro ou algo assim. Só que, num dado momento, tem aquela questão de oficializar essa união de uma maneira mais comprometedora. Então, ele vai e faz uma surpresa para ela e pede ela em noivado. Ali está uma decisão importante para ela tomar na vida dela. Porque quando ela disse o sim, aquele homem colocou uma aliança no dedo daquela mulher, ela já estava abrindo mão da vida singular dela. Ela estava abrindo mão dos projetos. Agora, alguns dias atrás, ela tinha projetos independentes, ela podia pensar independente, ela pensava no singular, mas em um dado momento, o rapaz vem e faz uma oferta para ela e coloca uma aliança no dedo daquela mulher. A mentalidade dela muda. Uma mulher com uma aliança no dedo, né, é empoderada. E ela também muda a postura dela. Agora ela já não é mais uma mulher independente. Agora o noivo colocou uma aliança no dedo dela. Então onde ela anda, os projetos agora mudaram, porque ela vai se casar. Agora todo o projeto, o noivo está envolvido. E às vezes ela até mata os sonhos dela que ela tinha antes. Por quê? Porque os projetos do noivo estão engajados agora. Ela está engajada no projeto do noivo. E o noivo é importante. E eu fiquei pensando e fui mais longe. Eu falei: nossa, né, 3 anos. Quantas propostas que essa mulher não deve ter tido nesses 3 anos para tirar aquela aliança e seguir num outro caminho. Quantas propostas dos amigos, daqueles que não estavam satisfeitos no ambiente onde ela estava, na escolha que ela fez. Quantas propostas ela deve ter recebido para retirar aquela aliança e voltar para a vida onde estava. Quantos não ela teve que dizer, mas eu creio que aí é que pesa o comportamento, a responsabilidade, aí que pesa o amor. Eu creio que toda vez que ela recebia um convite, ela olhava aquela aliança e ela falava: não, o noivo não está aqui, mas eu tenho um compromisso com ele. Irmãos, para bom entendedor, meia palavra basta, não é? O que você é de Jesus? O que a igreja é de Jesus? Nós somos noivo, irmão. Uma noiva não define para onde vai sem o noivo. Uma noiva não tem comportamentos que bem entende sem o noivo. Uma noiva não cria projetos independentes sem o noivo. Uma noiva está engajada naquilo que o noivo tem para ela, porque ela fez uma escolha. A todo momento nós temos oportunidade de fazermos coisas erradas lá fora. Mas quando você tem essa oportunidade, olha no seu dedo, porque simbolicamente tem uma aliança aí. É um selo. E Jesus colocou isso. E Ele está aguardando o dia do casamento final. Fique de pé em nome de Jesus.